Essa linguagem política contemporânea tornou-se comum estabelecer a contraposição entre sociedade civil e Estado. Nessa contraposição, o Estado ele costuma ser entendido como a instituição que exerce o poder coercitivo, no caso a força, para intermédio de suas diversas funções no âmbito do administrativo público, né, como também no judiciário e no legislativo. A sociedade civil ela costuma ser definida como o largo campo das relações sociais, que se desenvolve fora do poder do Estado. Então, ela é constituída por diversos componentes, como as instituições cívicas, sociais e organizações que formam os alicerces de uma sociedade em funcionamento. Ela também é essencial para garantir a democracia, a paz, a segurança e o desenvolvimento. Fazem parte da sociedade civil, no caso, os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os clubes, os movimentos populares, as associações culturais. Esse relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca também diversas questões como econômicas, ideológicas e culturais. E se caso acontecer conflitos entre essas pessoas e os grupos, é onde o Estado ele pode ser chamado a intervir. Nessas relações entre o Estado e a sociedade civil, os partidos políticos também desempenham uma função importante. Eles podem atuar como ponte entre os dois. E aí, por base nessa questão dos partidos políticos, eles vão servir, no caso, como a ponte. Então, caberia os partidos políticos captar os desejos e as aspirações da sociedade civil e encaminhar ao campo da decisão política de Estado. Mas a gente tem duas distinções de partidos, no caso, que é o esquema aberto e o esquema fechado. Conforme, né, o contexto de regime político, nós vamos entender que, por exemplo, o esquema aberto ele é evidenciado por maior participação política da sociedade nas questões do Estado, né, e pelo respeito que o poder público confere aos direitos individuais e coletivos. Podemos aí ter como esquema aberto os regimes democráticos, né, que a democracia funciona que as pessoas elegem através do voto, a sua representação de político, né, através de determinados partidos, e aí esses partidos eles vão ser a representação do povo, vai ser a ponte entre sociedade e Estado, né, enquanto poder. No caso do esquema fechado, ele é caracterizado pela opressão e autoritarismo do Estado sobre a sociedade. Então, é um regime, por exemplo, ditatorial, né? Existem partidos, mas esses partidos eles não levam o que a sociedade quer. Na verdade, eles já impõem o que deve ser feito, as determinadas leis, né? Então, assim, existe essa questão de opressão e autoritarismo do Estado para a sociedade. Então, tem essa distinção entre aberto e fechado. Então, para compreender essa constituição de sociedade política, nós vamos entender um pouco dos regimes políticos, né? Então, aqui vai ser falado sobre a democracia e sobre a ditadura, tá? No caso aqui, o regime político ele é justamente o modo de como o Estado se relaciona com a sociedade civil. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais, como eu tinha falado para vocês nos esquemas de aberto e fechado, né? Que no caso tem a democracia e a ditadura. Então, basicamente, o que é a democracia? A democracia ela vem da Grécia, tá? É um termo grego que significa democratia, que significa poder do povo. Foi na cidade grega de Atenas que surgiu a democracia, né? A democracia diretamente das assembleias e decisões políticas da cidade. Nesse tempo, na Grécia, existia a chamada democracia direta, mas também tem outras formas de democracia, como a democracia representativa também. E aí, o elo basicamente da Grécia é que os cidadãos, né, uma parte do cidadão, no caso, os cidadãos considerados da Grécia, eles participavam dessas decisões em assembleias e decidiam o rumo que a cidade teria. Devido à complexidade, né, de extensos territórios, populações numerosas, surgiu num contexto contemporâneo a democracia representativa, onde as pessoas, no caso o governo, é a representação do povo. Então, exercer o poder pelo povo e para o povo. Podemos considerar hoje o Estado democrático em 3 instâncias, tá? Que é a participação política do povo, a divisão funcional do poder político e a vigência do Estado de Direito. Mas o que são essas 3 coisas? Bem, a participação política do povo basicamente exerce através da participação de decisões.
existe periodicamente as eleições, né, de 2 em 2 anos, no caso aqui do Brasil, que as pessoas elas vão, através do voto direto e secreto, escolher os seus representantes. Em outros países que pregam a democracia, vivenciam a democracia, também acontece a mesma coisa. Também temos essa participação do povo através de plebiscito, referendos, reuniões populares, né, como passeatas. Também tem os movimentos sociais que têm essa maior participação. Tem a questão também da divisão funcional do poder político, porque o poder do Estado não se concentra somente em no caso. Aqui no Brasil nós temos a teoria, né, do filósofo Montesquieu, que faz essa divisão funcional do poder político para 3 esferas de poder, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. E também temos, no caso, a vigência do poder do Estado de Direito, né? Que é o poder político exercido dentro dos limites traçados pela lei a todo imposto. Então, existe aí uma sociedade que se chama o Estado de Direito, que é onde o Estado ele deve garantir a cada cidadão a educação, a liberdade de pensamento, expressão, a associação de imprensa, né? Então, o direito de ir e vir, isso é a questão da vigência do Estado de Direito, são os direitos da sociedade. E, por fim, o regime político de ditadura militar. No caso, podemos considerar um regime uma ditadura quando o povo é proibido a participar da vida política desse país. Tanto que o termo vem de origem latina, que significa ditar ordens. E aí nós temos algumas concepções sobre o Estado ditatorial, que no caso ele pode ser caracterizado por algumas características como eliminação, né, da participação popular nas decisões políticas, né, o povo não participa nas decisões, a concentração do poder político, a inexistência do Estado de Direito, o fortalecimento dos órgãos de repressão e o controle dos meios de comunicação de massa. Então, basicamente, o que se pode falar sobre isso? No caso da participação popular ela ser eliminada, é quando o povo não tem nenhuma participação no processo de escolha dos ocupantes do poder político. Não há eleições periódicas, nem manifestações públicas, né, reuniões, passeatas, nada que tenha nesse contexto de participação popular. É uma coisa totalmente inexistente. Ele elimina essa participação popular. A concentração do poder político, no caso, se tem um governante, né, pode-se ter um ditador, especificamente, ou então pode ter um colegiado que governe, né, a ditadura colegiada. Geralmente, o ditador ele vai ser o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, não existe essa divisão de poderes. É concentrado na mão de uma única pessoa ou de um determinado colegiado. Existe também a inexistência do Estado de Direito, porque, por exemplo, quando é na democracia, as pessoas elas têm os direitos civis, sociais e políticos, né? Então, existe esse respeito às coisas que a sociedade ela preserva. No caso aqui, não. A sociedade, ela vai ter esse Estado de Direito vai ser inexistente, porque o ditador ele vai se colocar acima dessas leis, né? Ele vai desrespeitar todos os direitos fundamentais do cidadão, principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de associação política. Outra coisa também que é muito forte, né, que assim todos vocês já devem ter ouvido falar, é que numa ditadura militar existe fortalecimento dos órgãos de repressão. Onde existe a repressão policial, né, brutalmente, todos os cidadãos são considerados adversários do Estado ditatorial, e aí ela pode ser uma repressão que espalha o pânico na sociedade, utilizando até mesmo de métodos de tortura e morte, né? Então, essa parte é bem, bem opressora mesmo. E, por fim, nós vamos ter, no caso, uma censura oficial, né, que no caso vai ter a ditadura, ela vai controlar os meios de comunicação de massa, porque esses meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, eles são aqueles que levam mais informação, mais pensamentos à população, no geral. Então, tem que se ter um controle sobre isso. Espetáculos de teatro, né, também são controlados, filmes exibidos no cinema, jornais e revistas, música, né, na época do Brasil também teve essa censura a algumas músicas. Então, é uma coisa muito forte também, que é esse controle dos meios de comunicação de massa. E aí a gente vê no decorrer, né, da história alguns regimes políticos, como o do Hitler, né, na Alemanha nazista,
do Stalin na União Soviética,